Minha gente, fim de semana não nos reservou nada, além da repetição dos horrores que vimos aí, aquecidos pelas delações da JBS na semana passada. Não que o que precedeu a esse capítulo fosse o filme da Cinderela, era o mesmo filme de horror que foi ganhando intensidade aqui e ali, já vimos uma incontável galeria de personagens e de situações sendo jogadas sobre nós diariamente nas manchetes e tal, e agora com esse evento de maior dimensão por alcançar diretamente o presidente da República. Muita gente está discutindo muito na internet, as mensagens são milhões e milhões de mensagens, todo mundo discutindo isso o tempo todo, em todos os lugares por onde você passa e tal. E eu fiz aqui uma separação pequenininha, rápida, para a gente tentar refletir junto a respeito de cada uma dessas etapas. A primeira delas é o delator e a delação. A segunda é o delatado e a reação. A terceira é o amanhã. E aí, o que nos resta, o que pode pintar no horizonte? Então, primeiro o delatado e o delator. A delação e o delator. O delator é uma figura que tem graves comprometimentos no seu grupo empresarial, no seu patrimônio, na sua conduta, em relação a um conjunto mínimo de leis. Não precisa ir muito profundo para entender, analisar o empréstimo, a linha de... Não, fica na espuma da coisa, já seria suficiente em qualquer situação, em qualquer país que se levasse a sério, que o senhor Joesley Batista estivesse respondendo e seu grupo estivessem respondendo por estes crimes notórios, não em Nova York, mas seguramente atrás das grades. Então, este é o entendimento elementar, óbvio, diante do caleidoscópio de barbaridades que aparece à luz do sol quando se analisa a JBS diante das muitas denúncias que aí estão. Compra de financiamentos, suborno de agentes públicos, vantagens recebidas em uma série de operações, crime continuado às vésperas de divulgar a delação com a compra de dólares e movimentos no mercado de ações, etc. Enfim, vamos partir do pressuposto que é válido, de que estamos lidando com um grupo criminoso, com uma quadrilha empresarial. Sem sombra de dúvidas, é gente e é grupo que precisa ser tratado sob este foco, sob este prisma. Tá? Este é o delator, ou são os delatores. Tá claro aí o que eu disse? Muito bem, passemos à delação. Esta quadrilha, em função do que veio construindo nas suas relações com o Estado brasileiro há um bom número de anos, tinha acesso aos mais privilegiados gabinetes do país e conseguia, nesta convivência, as vantagens que são notórias, que são escandalosas, que estão aí sob análise da opinião pública e das autoridades. Mas num dado momento, esta quadrilha, percebendo que a forca começava a apertar em torno do pescoço, inclusive nos Estados Unidos, vocês não tenham dúvida que o peso da investigação em curso nos Estados Unidos foi determinante para que os irmãos Batista fizessem o que fizeram aqui no Brasil. Os caras lá disseram para ele: olha, meu irmão, para ter o acordo aqui, você tem que se acertar lá. E se não tiver o acordo aqui, o couro aqui come diferente do que come lá, do ponto de vista da grana e do ponto de vista da cana. Então se acerta lá, porque acertar-se no Brasil é condição preliminar para ter o acerto aqui. Empresas instaladas nos Estados Unidos, empresas com interesse nos Estados Unidos, sejam americanas ou não, for apenas uma filial de uma multinacional, se cometerem crimes no exterior através de sua matriz, são passíveis dos processos que recaem sobre empresas americanas pelo mesmo crime, com as penas iguais. Repito, financeiras, econômicas e de liberdade, e criminais. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram o Ministério Público, onde já estavam sendo alvo de várias investigações, procuraram a polícia e disseram: olha, eu tenho coisas para entregar. Evoco o direito de ser incluído na lei de delação premiada. E com base nessa lei, entregaram tudo que a gente está acompanhando aí desde quarta, quinta-feira,
e usufruíram ou estão usufruindo dos benefícios que essa lei estabeleceu. A gente pode ter nojo da lei de delação premiada. A gente pode ficar com asco, como eu manifestei aqui incontáveis vezes, quando vejo Sérgio Barusco, Severo, Pedro Barusco, Sérgio Machado, Paulo Roberto Costa, Ike Batista e outras figuras do crime fora da cadeia, circulando em mansões milionárias com tornozeleira eletrônicas. Tanto quanto é justificável o asco que provoca ver o Joesley Batista e seu irmão e sei lá mais quem, da família e tal, circulando na Quinta Avenida no mais alto padrão de vida que o capitalismo pode conceder. Isso nos causa indignação, nos causa revolta, nos causa perplexidade e tal, mas é importante considerar que este é o subproduto da delação premiada. A delação premiada, que não é uma invenção brasileira, só existe e só prospera mediante o oferecimento de vantagens ao delator, para que ele entregue coisas de maior gravidade, em tese, né, pelo menos, do que o crime que cometeu originalmente. Então, ainda que tenhamos a percepção correta de que estamos lidando com uma quadrilha, assim como nos filmes policiais americanos, a quadrilha resolveu colaborar com as autoridades entregando uma quadrilha maior. E o acordo foi feito nessas bases. Eu acho um pouco precipitado achar que o Estado brasileiro não tem instrumentos, a despeito da delação premiada que celebrou com Joesley Batista, a despeito desses benefícios concedidos com base na lei de delação premiada, eu questiono que o Estado brasileiro não tenha recursos, condições, base legal para ir em cima do pescoço do grupo empresarial para recuperar aquilo que o grupo empresarial, de que ele se apropriou de forma ilegal, de forma criminosa, através de suborno a autoridades e agentes públicos. O patrimônio da JBS está aí, não voou com ele para lá. Ele não botou a fábrica na mala. Ele não botou o gado na mala, ele não botou as indústrias na mala e levou para os Estados Unidos. Então, que as autoridades brasileiras, entendendo que este tipo de desfecho não corresponde ao que a sociedade quer, vai lá e encampa aquela bostalhada toda. Confisca aquele negócio lá, ué. Vai lá e diz, está aqui, não é mais seu. Toma, como toma de um devedor do imposto de renda. Experimenta dever uma grana para o imposto de renda. Ele não te deixa vender sua casa, não te deixa vender seu carro, ele te leva à loucura. Mete o cacete na empresa, bota para quebrar. Então não é verdade, ou não é a verdade que está sendo percebida, que o cara se deu bem 100% por um milagre. Não. Ele se deu bem 100% até agora, porque isso é o que determina a lei da delação premiada. A Procuradoria-Geral da República agiu dentro do jogo da forma como ele ocorre. Se não houvesse delação premiada, a Lava Jato não seria nada. Nós não teríamos mudado o patamar do enfrentamento à corrupção, ou pelo menos da exposição pública de seus personagens. Então, eu sou um defensor da delação premiada e tapo o nariz para o cheiro que ela exala. Mas eu sou um defensor. Ah, mas então ele se deu bem? Depende. A autoridade brasileira está aí, a autoridade fiscal, a autoridade monetária, o crime que ele cometeu comprando ações e vendendo dólar ou vice-versa, está aí para ser julgado, que se estabeleça ali a pancada necessária. Quanto é que o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e outros agentes públicos financeiros deram para o grupo do JBS? 10 bilhões. 30 bilhões. Quanto é que o grupo JBS vale no Brasil? 30. Vai lá e toma. Vai lá e confisca. Pega o fiscal. Olha, instrumento para levar o cara à loucura, patrimonialmente, o Estado brasileiro tem e o coloca em prática sistematicamente contra o meia-bunda, com o Zé Ruela. O Zé Ruela que dá o recibo médico querendo bancar o esperto, no imposto de renda ele se arrebenta. Então não falta instrumento, a despeito da delação premiada conceder o que ela prevê para os irmãos Batista e para o grupo, continuam disponíveis no Estado brasileiro instrumentos legais que permitem ir atrás do patrimônio, das figuras e etc. e tal. Isso é o delator
e a delação. Agora vamos ao delatado. Michel Temer está desde a semana passada agarrado a um pau de sebo, achando que vai conseguir, com aquele discurso cheio de mesóclises, embolar o jogo dos fatos. As gravações são demolidoras, tenham ou não trechos inaudíveis. Elas são arrasadoras, tenham ou não lacunas. A Folha de São Paulo investiu toda a sua credibilidade em manchetes para desqualificar as gravações. Está fazendo um rebolado desde o dia que botou as manchetes, valorizando a inconsistência técnica da gravação. Está num rebolado milagroso para conseguir sustentar essa linha que foi a linha que deu base ao discurso do presidente da República. Vamos considerar que haja trechos, porque há, inaudíveis ali. Um parêntese aqui. Vem cá, o Polícia Federal, o Procuradoria-Geral da República, eu sou bando de cabeça de jirico. Vocês não estavam com essa gravação na mão há mais de 30 dias? Ou perto disso? Por que não mandaram periciar para que qualquer contestação pericial pudesse ser confrontada com um laudo técnico oficial? Fecha parênteses. Mesmo sem laudo técnico oficial, que agora é que vai ser pedido, é incrível. É incrível. Estavam dormindo em cima da fita, pelo amor de Deus. Mas mesmo diante da ausência de um laudo oficial, o que está aí diante da opinião pública, diante de você que está aí no trânsito, para colégio de filho, correr atrás de emprego, o que já saiu já é suficiente para você formar um juízo do que é esse país e de qual foi a conduta específica de seu mandatário. Essa promiscuidade de receber alguém na noite, fora da agenda, sem dar nome em portaria, para ouvir aquelas barbaridades, ficar dizendo ótimo, ótimo, tem que manter isso aí, vai, para depois ficar dando cambalhota na língua, para poder emendar o que não é emendável, desfazer nó cego que não dá para desfazer, aquilo já é suficiente. Estamos aqui numa discussão periférica da coisa. Se a fita tem uma lacuna de 3 segundos, então vamos fazer o seguinte, descarta tudo que não dá para ouvir e ouve só o que dá para ouvir. Vê lá que escândalo que já está lá. Explica para mim que história é essa do deputado do peito do presidente, citado pelo presidente na conversa, poucos dias depois recebeu uma mala de dinheiro do mesmo cara que teve com o presidente. Explica para mim a história do promotor que ele estava comprando, do procurador federal que ele estava comprando, e o presidente em silêncio, ótimo, ótimo. Então, é bobagem essa divisão. E a mídia está dividida, né? De um lado está o Globo e a TV Globo, sustentando ali a gravidade da denúncia dada originalmente por seu colunista Lauro Jardim. E do outro lado, falando aí dos protagonistas da cena, a Folha de São Paulo, agora meio incisiva, né? Já tentando ver se dá uma no ferro, outra na ferradura, para que a coisa, querendo que a fita não vale. Não. E agora a discussão, se a fita tecnicamente vale como prova, se a fita é não sei o quê, se o ângulo da câmera que filmou o estupro estava na posição correta, se aquilo de fato é um estupro. Tem lá a vítima gritando, desesperada, um cara em cima dela, 2 caras, 3 caras. No momento seguinte, a vítima está desacordada numa poça de sangue e o nego está discutindo se o áudio do estupro é válido. Pô, pergunta para a vítima, vai lá. Então, isso é uma piada típica da jogada brasileira. É isso aí. Do lado de lá do espectro político, a reação sempre é a mesma. Estamos falando do Temer, né? Quando se fala do Lula, da Dilma, das demais quadrilhas que estão no jogo, é sempre o mesmo negócio. É desqualificar, é o Ministério Público não sei o quê, é o excesso de autoritarismo, olha aí, blá, 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 blá. É tudo igual. É igual. Por isso, os teóricos mais qualificados do PT, como André Singer, na mesma Folha de São Paulo, estavam defendendo cautela na investigação contra o Temer. Por que eu estou defendendo cautela? Porque eu também defendo para o Lula, claro. Inunda isso aí de cautela, porque se não for com muita cautela, essa gente não consegue sair de casa, não consegue olhar no espelho. Então é o seguinte, delação, delator, delatado e a situação. Fazer o quê? Esse fim de semana, nos 10 milhões de coisas que li,
tinha um post do José Vitor Oliva, que é um empresário, organizador de eventos e tal, bastante conhecido em São Paulo, no Brasil, que foi um fortíssimo apoiador do impeachment, amigo de Aécio, que é bem coxaço mesmo, coxonzaço mesmo, fazendo uma confissão. Não somos coxinhas, nem somos mortadelas. Nós somos pamonhas. Não tem coxinha e mortadela, tem pamonha. E é o seguinte, essa constatação de que todos somos ludibriados ou fomos ludibriados, você que brigou com seu primo, com seu amigo, você que saiu no tapa na rua, você que vestiu camisa de uma cor ou de outra e tal, perceba o quanto a classe política por inteiro te fez de idiota. E essa constatação dos dois lados da sociedade dividida pelo impeachment, como se estivessem discutindo entre escolher um mocinho ou um bandido, não perceberam que é tudo bandoleiro? Essa percepção agora que está clara, que tenha pelo menos o bom resultado de reaproximar as pessoas que se separaram, que se dividiram nesse processo. E unidas, elas possam enxergar juntas o amanhã e trabalhar juntas por esse amanhã. Não perder de perspectiva que o país é muito maior do que essa lameira toda e juntas lutarmos para que a classe política como um todo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, seja colocada de quatro diante da sociedade para se reerguer em cima de outros patamares, tá certo? Vamos lá, toca o barco.